Longa trajetória, 5 empresas, grandes empresas, e eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa história, porque eu venho de um mundo analógico, né. Quando eu comecei em tecnologia, a gente ainda era um mundo não conectado. Então, ver o que o mercado, o que as empresas, o mundo se transformou ao longo desse tempo dentro de tecnologia é um privilégio ter passado por tudo isso, e cada etapa dessa história ela teve momentos muito importantes. Então a tecnologia era uma conversa técnica, era exclusiva de um setor ou era de alguns departamentos das empresas, e hoje ela permeia todas as organizações, falam com conselhos, falam com presidentes. Então, a mudança, os 25 anos acompanharam a mudança do mundo, olhando a tecnologia intrinsecamente relacionada a tudo que a gente faz. A mudança de ter um perfil mais técnico para um perfil mais estratégico, ela foi natural. Como a tecnologia, como eu mencionei, né, a gente vem de um mundo, a tecnologia ela tem um viés tinha um viés muito técnico, onde a ciência da computação naquele momento fazia muito sentido, porque era mais exclusivo de algumas áreas, e ao longo do tempo esse papel foi se transformando. Então o que eu fiz com a minha carreira foi me transformar junto. À medida que a tecnologia foi avançando e foi, sendo mais estratégica para todas as corporações, as organizações e as pessoas, eu fui conduzindo a minha carreira da mesma forma. Então, aprender a como falar de negócios, associar a tecnologia ao negócio, como é que a gente resolve problemas reais por meio da tecnologia, como é que a gente alavanca e acelera a resolução de problemas reais com a tecnologia. Então esse viés ele foi mudando e se transformando ao longo do tempo. E aí eu fui conduzindo a minha carreira do mesmo jeito. Ser mulher à frente de uma empresa de tecnologia no Brasil é uma cadeira muito especial, mas ela não pode ser só simbólica. Ela tem que ter o peso da transformação, ela tem que ter o peso de abrir outras portas para outras mulheres. E eu tenho 2 grandes missões, associadas a isso. A primeira é ser uma executiva que entrega resultado. Essa é a barreira e essa é a minha principal missão, dentro da posição que eu estou hoje. E a outra é desenvolver as pessoas que trabalham comigo e que estão ao meu redor, inclusive as mulheres. Porque trabalhar dentro de um setor de tecnologia, onde ainda existe muito tabu, muita desconfiança, muita dúvida em relação à penetração das mulheres dentro desse mercado de trabalho, é onde entra o meu papel de mostrar que é possível, que se a gente se preparar bem, se a gente souber do que a gente tá falando, se tiver as portas abertas por outras pessoas, é um caminho que pode ser percorrido por qualquer mulher no Brasil. Ao longo de todos esses anos, a gente aprende o tempo todo. E, e eu digo que esse aprendizado vai evoluindo. O papel da tecnologia no negócio, numa cadeira de vendas, por exemplo, ele tinha muito foco do que eu tenho para te oferecer e por que o que eu faço é bom e por que você tem que comprar ou assimilar ou adquirir aquilo que eu estou oferecendo. Hoje, essa conversa ela muda para o que você precisa, porque o cliente precisa, qual é a experiência que ele quer ter. E aí eu vou olhar para dentro da minha organização e para dentro da minha instituição e entender como é que eu posso resolver aquele problema. Então a conversa, eu deixo de ser o centro dessa conversa para ser o solucionador de problemas dessas organizações. Então a gente muda o foco da demanda. Então isso tem tudo a ver com o meu papel na Adobe. O que eu faço hoje, eu falo o tempo todo sobre a experiência do cliente. E a experiência do cliente, de uma forma muito simplista, é entender o que o outro quer viver, o que o outro quer falar, para que eu consiga endereçar aquilo no momento real. Isso também é shiftar o foco da conversa. Não é mais sobre o que cada empresa oferece, mas sim o que o cliente quer naquele momento, aderente àquilo que eu tenho para oferecer. Essa mudança de dinâmica ela é absolutamente especial e relevante. Entender como cada empresa opera nessa dinâmica ela é fundamental e uma questão de sobrevivência para todas as organizações em todos os segmentos hoje.
Por muito tempo, o marketing ele teve o foco em comunicação massiva, marketing institucional. As áreas de marketing, elas eram do mesmo jeito que a tecnologia, ela era setorizada para as áreas técnicas. O marketing, ele era, por muito tempo, ele foi setorizado por um marketing institucional, por campanhas que atingiam milhões de pessoas. E agora esses silos, eles vão cada vez mais diminuindo. A gente tem um marketing que conhece o cliente, é dele a principal missão de saber quem é o cliente dele, o que ele espera naquele momento. É ele que tem que acessar essa informação e, eventualmente, mudar a forma que as suas ofertas são feitas, que o seu portfólio é oferecido para o mercado. Quando a gente fala de experiência em tempo real e uma oferta que precisa se adequar à demanda, é exatamente isso. É o novo papel do marketing em relação ao conhecimento do cliente e como você oferece um tempo de resposta que é do cliente, não é mais o seu. A relação entre a orquestração e a personalização, ela é complementar. Personalizar é você entregar a experiência correta no momento correto para a pessoa correta. E você não consegue fazer isso sem a orquestração. Você precisa orquestrar uma série de informações para que você, de fato, consiga entregar uma experiência em tempo real. E quando a gente fala essa orquestração, eu estou falando de sistemas, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de canais. Você não quer entrar num canal digital ou em alguma rede social e entrar em outro canal e parecer duas pessoas diferentes. Você é uma pessoa só que está consumindo diversas informações em diferentes lugares. Então, orquestrar esse volume de informações, e capturar e devolver com uma experiência personalizada é exatamente o que complementa a experiência e a personalização e a orquestração. Não há um ativo que a Adobe tenha que esteja subestimado, mas sim uma visão completa de transformação. É claro que quando a gente fala de uma plataforma completa que entrega alguns módulos, cada módulo ele tem o seu papel, ele tem a sua importância, ele tem a sua relevância, mas quando a gente fala de transformação de experiência no mercado de trabalho para cada uma das empresas, a gente olha essa plataforma como um todo, que compõe o perfil do cliente, a construção de uma jornada para entregar esse perfil do cliente. A gente fala sobre o conteúdo que precisa chegar nesse cliente. Então, olhar isso de forma segmentada, apesar de muitas pessoas ainda fazerem isso, não é onde a gente tem o nosso maior diferencial. Quando você olha essa cadeia completa e entende o papel de cada uma desses pilares dentro de uma conversa completa, aí sim você começa a entender como é que você transforma a sua organização para entregar uma experiência em tempo real. O papel do CMO hoje mudou muito, né? A gente falou sobre a mudança do marketing institucional, das campanhas massivas, para você entender o teu cliente e entregar para ele algo altamente personalizado. E o CMO que se encaixa nesse perfil, ele entende rapidamente o que é necessário dele. E hoje ele participa de conversas de retorno sobre investimento, sobre conversão de vendas, sobre retenção de clientes. Deixa de ser um marketing por si só para ser uma conversa essencialmente ligada à estratégia do negócio. Então, o mercado brasileiro, por ser altamente conectado, ele exige essa transformação. É claro que existem empresas, organizações e pessoas que já entenderam esse papel de forma mais simples, mas essa demanda nossa como consumidor de que você quer experiências cada vez mais relevantes, ela muda a forma também como os executivos lidam com você. Então, esse papel do CMO, eu diria que o atrasado, ele está em quem ainda não entendeu que todas essas estratégias de negócio, retorno, investimento, inteligência, conversão, crescimento, retenção, isso está intrinsecamente inserido na audiência do CMO. E quem conhece o cliente na sua essência, é claro que isso hoje existem muitos cargos, né, diferentes para várias disciplinas, mas quem intrinsecamente conhece o cliente ou deve conhecer o perfil dele, o que ele deseja, é, de forma resumida, o CMO. Então, entrar nesse lugar e se adaptar a ele é o papel dos executivos hoje da área de marketing.
Em relação ao uso da inteligência artificial, o Brasil ele não está atrasado em relação ao que acontece no mundo, muito porque nós somos altamente conectados. Nós somos uma das populações mais conectadas do mundo. O que está acontecendo é que a necessidade, a ansiedade de ter algo a dizer sobre a inteligência artificial, ela está tão latente, ela está tão urgente, que as empresas, algumas instituições e algumas áreas, elas estão pulando algumas etapas ou fazendo alguns pequenos projetos ou alguns pilotos para entregar uma resposta ao mercado. E muitas das vezes esses projetos eles não fazem sentido ou eles não estão integrados a uma estratégia. Então aqui é onde o ruído pode gerar excesso de trabalho ou projetos que não são bem-sucedidos. É muita gente falando que faz IA, é muita empresa falando que trabalha com inteligência artificial. Mas eu sempre volto um passo atrás quando alguém me pergunta o que você está fazendo de IA? Eu sempre volto, qual é o problema que você quer resolver? Para que você quer usar a IA? Onde é que isso está inserido dentro da sua estratégia? Qual é a sua estratégia de negócios? Ou onde você quer estar daqui a 2, 3, 4 anos? Como é que você adapta o teu portfólio para o teu cliente? Como é que você captura os seus leads de vendas para transformar isso em negócios? Aí sim a gente consegue desdobrar isso num projeto de inteligência artificial. Porque é IA generativa? Não é IA generativa? Tem vários caminhos que você pode percorrer. Mas fazer isso de forma isolada, sem estar associado a uma estratégia, sem ter um objetivo claro, isso faz com que as empresas gastem dinheiro, gastem tempo, se frustrem, podem gerar brechas de segurança, porque algumas dessas promessas elas não estão preocupadas com segurança da informação ou como aquela tua informação está protegida. Então eu dou o passo atrás e sempre volto qual é o problema, qual é o objetivo que você quer alcançar em um projeto como esse. Para você desmistificar que são pequenos projetos que vão te colocar numa escala de IA no mercado, num diferencial competitivo. A segurança é um diferencial competitivo para a Adobe e eu não diria exatamente que a Adobe prega contra uma IA treinada de mercado. Eu colocaria da forma que a preocupação com a segurança da informação, em informações que estão protegidas, em garantir que você tenha clareza onde a sua governança está, é fundamental para que o seu projeto de IA seja bem sucedido, escalável e tenha a governança necessária. Então, existem várias discussões em relação a isso. A Adobe é pioneira em relação à proteção de informações. A gente tem uma série de selos de proteção, bases que são legalmente licenciadas, onde você pode usar aquela informação para dentro da sua empresa. Você pode treinar a sua IA generativa dentro dos seus próprios modelos, que é o Foundry, que a gente tem falado muito recentemente. Tudo pensando em qual é o teu modelo de negócio e qual é a segurança ou nível de segurança que você quer ter para que aquela informação fique dentro da sua instituição. E você pode ter os seus modelos, você pode ter as suas informações, você pode ter as suas... garantir que esse projeto ele tenha os pilares de proteção necessários para que não seja invadido ou não seja utilizado por fontes não desejadas. A plataforma CX Enterprise ela é um habilitador da estratégia de negócio. Voltando ao ponto de isso acompanha uma estratégia e uma definição para onde a sua empresa, como é que a sua empresa está encaixada dentro de uma ambição de escalar e ter as suas experiências utilizadas em tempo real. Então, o papel da plataforma ele é ser um habilitador para aquilo que os executivos definem, digamos assim. Então, você configura, você habilita, você escala, você diz a ele qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo, e ele vai alcançar milhões de pessoas em tempo real, trazendo a informação para dentro de casa e redefinindo o teu modelo de negócio. Então, não é ele que toma as decisões ou é autônomo por si só, desassociado de um contexto. Ele está fazendo aquilo com base nas premissas definidas por um CMO, por um CTO, por um presidente, por um conselho. Então é parte do que é o humano utilizando a inteligência artificial e as plataformas de IA para atingir os seus objetivos de negócio.
O branding, ele é parte da... Quem define o que o algoritmo faz é o ser humano. E o que nós, como consumidores, fizemos foi continuar evoluindo em todas as possibilidades de interface que a gente tem para novos modelos que estão disponíveis para nós. O que eu quero dizer com isso? Se a gente está usando um LLM, um ChatGPT, Claude, Gemini, todas essas soluções de IA e algoritmo e soluções que têm um algoritmo de inteligência artificial por trás, é porque a gente quer ter as respostas em tempo real. E as empresas, elas possuem mecanismos e tecnologias hoje disponíveis com o Adobe para estar visíveis dentro desses algoritmos. Então, é a Mari que utiliza um LLM desses, qualquer um deles, e quer consumir. Se a marca não entender que ela está disponível para a Mari consumir, ela vai ficar invisível. Então, não é o algoritmo que define o branding, é a empresa que se prepara e se coloca pronta para estar visível para esses algoritmos para que o consumidor possa consumir da própria marca. Então, é sempre do consumidor para fora, a partir de uma rede social, de um LLM, de um canal digital. Tem vários caminhos, mas você só consegue chegar individualmente a cada um se você usa a plataforma certa, no momento certo, de forma segura, escalável e com governança. E com conteúdo certo. O cliente final, daqui a 5 anos, somos nós. Cada vez mais exigentes, eu diria. E cada vez mais demandando por respostas curtas e personalizadas. A gente fala muito, né? Eu falei diversas vezes aqui sobre experiência e personalização, mas personalizar em tempo real não é uma tarefa simples. Então, orquestrar todos esses canais, orquestrar essa plataforma, cruzar barreiras de governança, entender de fato qual é o papel dessa organização, para entender o que cada indivíduo quer naquele momento, é uma tarefa complexa, que exige muitas disciplinas envolvidas e bem orquestradas para que você entregue a sua experiência. Então, eu vejo que cada vez mais a gente vai ficar mais exigente e a gente vai demandar por mais respostas em tempo real. E as empresas precisam estar preparadas para isso. Não sei se 5 anos, acho que 5 anos ainda é um futuro distante, mas eu diria que certamente até o próximo ano a gente vai estar, porque cada dia aparece alguma coisa diferente. E a Adobe está acompanhando cada passo dessa evolução. Reuniões sem fim existem, né? A gente evita, mas eu costumo dizer que cada debate técnico que a gente tem, a gente precisa ter uma clareza do que ele endereça. Então, as conversas, elas precisam, de fato, ter começo, meio e fim. O que você deseja dessa conversa? E separar a decisão do debate técnico, né? Para a gente tomar uma decisão, sempre tem que estar muito bem embasado. Então, o debate técnico, ele envolve qual é o problema que você quer resolver, quais pessoas precisam estar ali para participarem desse debate, e sempre baseado em dados, informações reais, métricas, qual é o objetivo, qual é a métrica que você quer alcançar. Então, se você tem uma clareza em relação ao que você quer dessa agenda, desse debate e um resultado a ser alcançado, ele tende a ficar um pouco mais curto, um pouco mais objetivo, para que não seja aí uma discussão sem fim. E aí depois a tomada de decisão vem como consequência do embasamento que você tem dentro dessa discussão. Acho que a gente passou por bastante coisa e dentro do que nós conversamos, eu digo que a mensagem principal é como é que a gente torna prática a conversa sobre a aplicabilidade da inteligência artificial. Como é que a gente transforma isso de uma estratégia para resultado? É um caminho longo, exige muitas pessoas, existe coordenação, exige liderança, existe entendimento claro, mas ele tem tem um começo, meio e fim, digamos assim. Mas ele não pode estar desconectado do que está acontecendo na estratégia, se a estratégia precisa ser clara em relação a qual é o objetivo que você quer atingir, qual é o cliente que você quer alcançar. Uma discussão sobre a audiência, ela é super relevante. Qual é a audiência que você quer atingir?
audiência no nível mais granular. Qual é o indivíduo? Com qual indivíduo você quer falar? Quais são as características desse indivíduo? Qual é o indivíduo ideal para aquilo que você tem a oferecer? Então, são discussões que permeiam toda a organização, mas elas são fundamentais para que os projetos de inteligência artificial sejam bem-sucedidos. Se vai ser um GenAI, se vai ser uma plataforma, se vai ser um pedaço ou se vai ser um todo, o mais importante é que você tenha uma visão, saiba por onde começar, o que você quer atingir numa escala de tempo e começar. Porque os resultados eles virão e virão muito rápido. E quem não estiver já pensando ou praticando isso, tende a ficar invisível no mercado.